Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego aqui mais uma vez do Pílulas da OAB. Grande prazer estar aqui com vocês, muito feliz por você estar nos assistindo aqui a mais uma aula buscando esse conhecimento, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre direito do trabalho, direito material, fantástico mundo do direito do trabalho, só que não. Olha só, é terceiro unificado, tá? Terceiro unificado a gente vai falar hoje. Tem aí acho que 6 ou 7 questões para a gente discutir, obviamente trazendo todas as atualizações. Tem atualização trazida ali pela lei, pela reforma trabalhista, pela lei 13.467, mas também já tem entendimento novo ali a respeito de dono de obra, esse tipo de coisa. Acabou aquela questão de o dono da obra não ser mais responsável ali pelos débitos trabalhistas, mesmo se ele não for incorporador ou empresa de construção e tudo mais, tá? Vamos trocar essa ideia, então fica aquele pedido básico aí que tu já sabe, né? Se quiser segue, se inscreve, é muito importante pra gente. Esse áudio estará lá no Spotify também, né? E nas outras plataformas de áudio, beleza? E o nosso Instagram sempre bombando todo dia com uma pílula nova lá pra você. Mas já falei demais, vamos aí pro nosso vídeo, vamos lá. Testando. Evoluiu, ritmo agressivo 150. Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Chegando aqui então para nossa primeiríssima questão. Olha só que massa essa questão. Vamos lá. Paulo possuía uma casa de campo situada em região rural da cidade de Muzambinho. Quando eu li isso aqui eu li Mumuzinho, né? Mas é Muzambinho, tá? Onde costumava passar todos os finais de semana e férias com sua família. Contratou Francisco para cuidar de algumas cabeças de gado destinadas à venda de carne e de leite ao mercado local, destinadas à venda. Francisco trabalhava com pessoalidade e subordinação de segunda a sábado das 11 às 21, recebendo um salário mínimo mensal. Dispensado sem justa causa, ajuizou reclamação trabalhista em face de Paulo, postulando o pagamento de horas extras extraordinárias, adicional noturno e respectivos reflexos das verbas decorrentes da execução e da ruptura do contrato de trabalho. Aduziu ainda que não era observada pelo empregador a redução de hora noturna. Tá? Dessa situação hipotética, considerando que as verbas postuladas não foram efetivamente pagas pelo empregador, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, a gente tem aqui, né? Ele não é um empregado doméstico porque os produtos eram destinados à venda, beleza? Então, o viés lucrativo já exclui aí a possibilidade de empregado doméstico, joia? Pediu aqui, a gente já viu, né, que ele é de fato um empregado, né, pessoalidade, subordinação, trabalhava das 11 às 21, recebia o salário mínimo e aí ele pediu então ali, ele pediu as horas extras, o adicional noturno, os reflexos e a redução da hora noturna. Vamos aí para as nossas questões. Letra A. Letra A diz o seguinte, olha só. Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo o direito à redução da hora noturna. Mais ou menos, né? Vamos pular para a próxima aqui, a gente já volta nessa se for o caso. Letra B. Francisco tem direito ao pagamento das horas extraordinárias, tem mesmo, mas não lhe assiste o direito ao pagamento do adicional noturno, já que não houve prestação de serviços entre 22 e 5 da manhã do dia seguinte. Essa é quase, hein? Ó, galera, assinalou essa daqui. Francisco não tem direito ao pagamento de horas extras, extraordinárias e de adicional noturno, por se tratar de empregado doméstico. A gente já viu que ele não é doméstico. A redução da hora noturna deveria ter sido observada pelo empregador. Dá vontade, né? Mas a gente não vai assinalar essa, tá? A resposta certa é a letra A. Por quê, pessoal? Aqui é o seguinte, tá? Ele é o que a gente fala de empregado rural, tá? O empregado rural, ele tá previsto a previsão aí da sua categoria, né? A gente tem lá o artigo, a lei 5889. Eita, letra maldita. Joia? E a gente tem também a questão argumentada lá no artigo 7º, beleza? Da Constituição, tá? Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e tudo mais aí, que acabou deixando a galera, todo mundo igual. Aqui tem o seguinte, olha só, primeiramente, né, o direito ali ao pagamento das horas extraordinárias, beleza, por quê? Porque ele trabalhava das 11 às 21 horas, então a gente tem aqui sim as horas extras, então
hora extra, ok, tá? Aí, a gente tem o seguinte, o adicional noturno do trabalhador rural, ele é de 25%. Por que que ele é maior do que o trabalhador urbano? Porque ele não tem a hora ficta, tá? Não tem, a hora não é reduzida, a hora é de 60 minutos normalmente, joia? E aí, por fim, tem a questão do próprio adicional noturno. Por que o adicional noturno ele pediu? Porque o trabalhador rural, a hora noturna dele começa mais cedo. Para o empregado que trabalha na lavoura, aquele que trabalha na lavoura, deixa eu vir para cá, lavoura. Esse empregado, a hora noturna dele começa às 21 horas e vai até às 5 da manhã. Mas quem trabalha na pecuária, que é o caso do nosso querido amigo ali, a hora dele vai das 20 às 4 da manhã. Então, se ele trabalhava até às 21, ele tinha sim aí uma hora noturna, tá bom? Então a resposta é a nossa letra A. Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, mas não lhe assiste o direito à redução da hora noturna, tá bom? Então é isso aí que a gente tem para hoje, beleza? No caso aqui agora a gente vai para a nossa questão número 2, vamos lá. A questão número 2 diz o seguinte, olha só. Em se tratando de salário e remuneração, é correto afirmar que, letra A, o salário maternidade tem natureza salarial. Errado, né, pessoal? Não tem natureza salarial porque não tem contraprestação, beleza? Eu sei que tem um nome de salário e tudo mais, e que tem alguns doutrinadores, mas não, tá? Para a FGV, você vai riscar isso aqui da tua cabeça. Vamos lá. As gorjetas integram a base de cálculo do aviso prévio, das horas extraordinárias, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado. Não integra nada disso, tá? Não integra aviso prévio, beleza? Fique esperto quanto a isso, tá? Porque senão, pessoal, você vai cair. E só fique esperto na questão aqui das gorjetas, porque a gorjeta ela teve uma lei que foi bem pouquinho antes ali da reforma trabalhista e logo em seguida veio a reforma trabalhista e revogou um monte de coisa dessa lei aí da gorjeta, tá? Então fica esperto quanto a isso, tá? Só para vocês se basearem aqui, a súmula da gorjeta é a súmula 354, tá? Então, assim, ó, não integra, né, para as parcelas ali o aviso prévio, não integra o adicional noturno, beleza? E não integra o repouso semanal remunerado, joia? E nem as horas extras, tá bom? Fica esperto quanto a isso, tá? Letra C. O plano de saúde fornecido pelo empregador ao empregado em razão de seu caráter contraprestativo consiste em salário in natura. Também está errado, tá, pessoal? Por quê? Porque o artigo 458 da CLT, lá no parágrafo 2º, inciso 4º, ele vai dizer lá, né, que os seguros, saúde e tudo mais não integram o salário, beleza? Então, não é salário in natura. E aí vem a letra D. A letra D diz que a parcela de participação nos lucros ou resultados habitualmente paga não integra a remuneração do salário. Esse habitualmente aqui ele pega a gente, né? Mas essa questão ela tá certa, beleza? Tá certa com base na nossa querida Constituição, tá? A Constituição ela diz exatamente isso, que a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e excepcionalmente a participação na gestão da empresa, como é definido conforme definido em lei. Tá joia? E a gente pode dar uma olhada além do artigo 7º, inciso 11, temos também a lei 10.101, beleza? Lá no seu artigo 3º, que vai tratar também sobre participação nos lucros, joia? Aqui, pessoal, só tem a questão o salário maternidade,
tem uma questão que é bem interessante, porque assim, ó, o Supremo Tribunal Federal ele declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei Orgânica da Seguridade Social, que é a Lei 8.112, perdão, 8.212, tá? Que instituía a cobrança previdenciária patronal sobre o salário maternidade, beleza? Então isso foi declarado aí inconstitucional, porque não tem contraprestação, então é, não foi reconhecido que não se deve pagar por esse tributo, por essa contribuição, né? E aí foi salientado, inclusive, que essa lei ordinária ela cria como se fosse uma nova fonte de custeio da Seguridade Social, diferente daquelas previstas lá no artigo 196 perdão, 195, inciso 1 da Constituição Federal, né? Então isso não pode, né? Porque de acordo com a norma constitucional, a criação de outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, ela exige uma edição de lei complementar, tá joia? Então toma cuidado com isso, tá bom? Vamos aí para a nossa questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte, olha só. Com relação às estabilidades e às garantias provisórias de emprego, é correto afirmar que, letra A, o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional não é beneficiário da estabilidade prevista na Constituição da República de 88, que se restringe ao ocupante de cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Essa assertiva, ela está errada, né? Por quê? Porque a gente tem a súmula 390, vou marcar aqui, súmula 390 do TST. O que que essa súmula vai dizer para nós? Ela vai dizer que a estabilidade lá do artigo 41 para o seletista da administração direta, né? Ela é o seguinte, no item primeiro, no item 1 da súmula, ela vai dizer que o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade. Só que foca nisso aqui, ó, é o servidor público. O servidor, ok, ele é beneficiário, artigo 41 da Constituição. Só que o item 2 da súmula, ele vai falar sobre o empregado. O empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitido em aprovação de concurso público, não é garantida a estabilidade provisória. Então, o empregado não, o servidor sim, tá? Teve uma questão do Banrisul, que eu vou falar um pouquinho mais na frente ali para a gente, sobre um funcionário do Banrisul, que trabalhou muitos anos no Banrisul, só que ele não foi contratado mediante concurso público, e aí ele foi demitido sem justificativa, dispensado sem justificativa. E essa demissão foi validada, não tinha de fato a estabilidade, tá joia? Então fique esperto, somente o servidor público tem essa estabilidade, tá? O servidor público seletista, ele tem essa estabilidade. O empregado público é quem não vai ter, beleza? Letra B, ficou juntinho aqui, mas vamos puxar aqui. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, uma vez que se visa a proteção do Instituto da Maternidade. Pessoal, essa letra B aqui, ó, na época ela estava errada, essa questão está desatualizada, mas hoje essa questão é super certa, né? Tem súmula, tem lá o ato das disposições transitórias da Constituição, e então hoje essa questão ela está correta. A súmula 244, item 3, nos garante isso, né? Que a empregada gestante ela tem direito à estabilidade provisória, prevista lá no artigo 10, inciso 1, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, o contrato de experiência, ele é um contrato por tempo determinado. Então, hoje, essa questão aqui tá joinha, tá certinha, beleza? Legal. Letra B. A letra C agora. Letra C também está correta, tá? Os membros do Conselho Curador do FGTS, representantes dos trabalhadores efetivos e suplentes, têm direito à estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser dispensados por motivo de falta graves
regularmente comprovada por processo sindical. Aqui, galera, está super correta. Lei 8.036, beleza? Artigo 3º, parágrafo 9º, que vai dizer basicamente aí o mesmo, é o texto, é esse texto aqui, tá? Então, leizinha aí do FGTS garante essa estabilidade dos membros do conselho do curador do FGTS, e só que são os efetivos e os suplentes, tá bom? E são protegidos pelo processo que é o inquérito para apuração de falta grave mesmo, tá bom? Letra D. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio não obsta à estabilidade sindical, porque ainda é vigente o contrato de trabalho. Pessoal, cuidado com isso aqui, tá? Para vocês não esquecerem isso aqui, pensa o seguinte, o cara nunca se interessou em representar a sua categoria. Daí quando ele tá lá, né, cumprindo o aviso prévio, o que ele pensa? Opa, vou aqui me candidatar, talvez eu seja eleito, e aí eu volto pro emprego. Não sou desligado da empresa. Não pode, beleza? Esse gente fina, ele não tem direito ao aviso, a essa proteção. Isso de acordo com a súmula 369, item 5 do TST, que é bem claro, né? O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, tá bom? Que é a consolidação aí das leis do trabalho, todo mundo sabe disso, né? Então, súmulazinha 369. Joia? Legal, né, pessoal? Vamos fazer aquele break rapidinho e a gente já volta aí para as nossas próximas questões. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Começando aqui o nosso primeiro checkpoint, né? Pra gente trocar a nossa ideia, não ficar com muito assunto aí pra gente conversar, né? Então até aqui, pessoal, a gente viu aí 3 questões e vamos só relembrar elas aí pra gente não esquecer aí até o final da aula aí pra dar aquele review, beleza? Lá na primeira questão a gente falou sobre o trabalhador que pediu hora ficta, né, para o adicional de hora noturna, só que ele trabalhava no campo e ficou aquela questão. Então a gente viu, né, que ele é um trabalhador da pecuária e que o trabalhador da pecuária, o trabalhador rural, ele não tem o direito à hora ficta, só que o adicional dele é maior, o adicional dele é de 25%. Né? E a gente viu também que tem uma diferença entre o trabalhador que trabalha na lavoura e o que trabalha na pecuária. Né? Então, assim, o horário do trabalhador que trabalha na pecuária, ele é das 20 até as 4 da manhã, das 20 da noite até as 4 da manhã, diferente do da lavoura, que é das 21 até as 5 da manhã. A hora é 60 minutos normal, só que o adicional é de 25%. Beleza? Logo na sequência, a gente viu a respeito das gorjetas e o que integra, né? Se a gorjeta é remuneração ou não é, e o que integra a gorjeta. Então, a remuneração definitivamente, a gorjeta, perdão, definitivamente ela é sim uma remuneração, ela compõe, né, tem natureza salarial, compõe a remuneração, só que ela não serve de base de cálculo para o aviso prévio, não serve de base de cálculo para hora extra, repouso semanal e também para o adicional noturno ela não vai servir de base de cálculo. Beleza? Na sequência, o que a gente viu ainda nessa questão, a gente viu sobre o plano de saúde, né, que não integra o salário, né, definitivamente não integra o salário. Nós conversamos sobre o seletista que trabalha em empresa pública, emprego público, servidor público, estatutário, não estatutário, tem ou não tem estabilidade. Aí a gente falou da súmula 390, beleza? E lá fala, né, que o servidor público que trabalha na administração pública direta, autárquica ou fundacional, esse sim tem ele dispõe, né, aliás, ele goza da estabilidade prevista lá no artigo 41 da Constituição. O servidor público, mas o empregado público, esse não, tá certo? Porque ele é empregado, possivelmente ele teve uma questão, até um julgado que foi lá do Banrisul, e aí há muitos anos aquela pessoa era empregada do Banrisul e foi demitido sem justificativa, na verdade, né? Não foi motivada a demissão dele. Só que, a dispensa, né? Só que ele era seletista, ele não foi aprovado, não foi admitido por concurso público. Então, nesse caso, de fato, ele não precisa de motivação para dessa dispensa, porque ele não fez o concurso público, tá bom? Era um empregado público, na verdade. Aí, a gente conversou também sobre
a súmula 244, item 3, né, que é a estabilidade da gestante. Na época da prova isso não era tão regulamentado, mas agora sim, tá? O ato lá das disposições da, da Constituição, transitórias, né, da Constituição, então, pela súmula 244, item 3, definitivamente a gestante, ela tem sim direito a essa estabilidade. Joia? A gente falou também sobre o membro do Conselho Curador do FGTS também goza da estabilidade, né? E por enquanto foi isso que a gente viu. Joia? Vamos voltar aí, começar agora a nossa quarta questão e aí a gente continua o nosso bate-papo. Vamos lá para a lousa, vamos lá. Voltando, pessoal, para o nosso segundo bloco, vamos falar aqui sobre a questão número 4. Relativamente aí à alteração do contrato de trabalho, é correto afirmar que é considerada alteração unilateral vedada em lei a determinação ao empregador para que o empregado com mais de 10 anos de função reverta ao cargo efetivo. Uma vez isso aqui foi certo, mas não é mais, beleza? Foi meio certo assim, né? Tinha aí as suas peculiaridades. Mas hoje pode sim reverter ao cargo anterior, tá? Tudo que a gente falar aqui, pessoal, 469, tá? E 468 também, da CLT, beleza? Então, hoje esse empregado ele pode ser revertido sim ao seu cargo anterior. A gente vai falar mais algumas coisinhas na frente ainda. Olha só, o empregado pode, o empregador, tá? Pode, sem a anuência do empregado, exercente de cargo de confiança, transferi-lo com mudança de domicílio para a localidade diversa da que resultar o contrato, independentemente de real necessidade do serviço. Quase certo, porque tem que ter a real necessidade do serviço, tá? Isso tem que ter. Beleza? A letra C diz o seguinte: o empregador pode, sem a anuência do empregado, cujo contrato tenha como condição implícita ou explícita, transferi-lo com mudança de domicílio para a localidade diversa de que resultar do contrato. No caso de, aí sim, ó, real necessidade do serviço. Aqui está correto, tá, pessoal? Principalmente aqui, ó, no implícita ou explícita. Explícita nem se fala, né? Mas o implícita pensa no jogador de futebol, o cara que trabalha no circo, o cara que, ou a moça, né, que trabalha com produção de eventos. É implícito das suas profissões que eles vão viver aí, né, no ônibus, aqui, aqui, isso, aí a portinha, aqui, várias janelinhas. Eles vão viver no ônibus aí passeando para sempre, né? Então já é implícito na alteração de localidade de trabalho, beleza? Isso é possível, tá? Então aqui quando for aí a real necessidade do serviço, tá? E por último, o adicional de 25% é devido nas transferências provisórias e definitivas. Aqui, pessoal, essa questão ela tá quase certinha, tá? Porque essa transferência, esse valor de 25%, ele só é devido né, quando o empregado é transferido para localidade diversa da que resultado do contrato, só que fica obrigado ali, né, o pagamento suplementar de 25% dos salários que o empregado percebia na localidade, só que enquanto durar a situação, né? Então a gente está falando de transferência provisória, tá? Se for definitiva, aí ele vai morar naquele lugar, não tem o adicional, beleza? Fica esperto quanto a isso, tá bom? Então matamos aí a questão número 4, vamos lá. Questão número 5 diz o seguinte, olha só, João da Silva decidiu ampliar o seu consultório médico e para isso contratou o serviço de empreiteiro Vivaldo Fortuna. Ambos ajustaram o valor de R$ 5.000, cujo pagamento seria feito da seguinte maneira, metade de imediato e a outra metade quando o encerramento do serviço, né, quando do encerramento do serviço. Logo no início dos trabalhos, Vivaldo contratou o servente Reginaldo Nonato e Simplício de Deus, prometendo-lhes o pagamento de um salário mínimo mensal. Ocorre que, passados 3 meses, Reginaldo e Simplício nada receberam. Tentaram entrar em contato com Vivaldo, mas este tinha desaparecido. Por conta disso, abandonaram a obra e ajuizaram uma ação trabalhista em face de João da Silva, que é o dono da obra, pleiteando os 3 meses de salários atrasados, além das verbas resilitórias da rescisão indireta provocada por Vivaldo. Pessoal, eu não vou ler nada do que está aqui, tá? Porque a gente tem a OJ 191 lá do TST.
A gente sabe que essa OJ, ela vai dizer pra gente aquela questão do dono da obra, né, que não responde, salvo se for incorporadora e tudo mais. Só que agora, pessoal, a gente tem um entendimento, assim, não tão recente, do ano passado, mas é um entendimento bacana, que o dono da obra também responde agora, beleza? Por quê? Porque é responsabilidade do dono da obra contratar bem os seus empreiteiros. Ele não pode sair contratando a torto e direito. Então, se esse dono da obra contrata mal, contrata um empreiteiro que sabidamente é insolvente, um empreiteiro que já tem outros processos trabalhistas, se é contratado mal, esse Joãozinho da Silva aqui, ele responde sim ele tem ali responsabilidade. Só que a prova da contratação, a prova se contratou bem ou mal, cabe ao autor, ao reclamante, tá bom? Então, assim, não é direto, tá? Não é direto. Tem que comprovar se o cara é um empreiteiro conhecido na cidade, solvente, tinha várias obras e tudo mais, e aí o cara realmente sumiu. Aí, né, pelo entendimento, o João da Silva continua livre. Agora, se ele contratou um picareta ali, que todo mundo sabe que é picareta, que já tem dívida, que já tem processo trabalhista, provavelmente ele será condenado, tá? Isso aí é bem novo, assim, 1 ano é novo, né? Dada aí a demora do que a gente tem nas nossas decisões, beleza? Fica esperto quanto a isso, tá, pessoal? Novinho, capaz de cair na prova aí na próxima já. Joia? Vamos lá. Olha só, questão número 6. O empregado Vicente de Moraes foi dispensado sem justa causa, 7 dias depois, requereu a liberação do cumprimento do aviso prévio, pois já havia obtido um novo emprego. Olha que legal. O antigo empregador concordou com o seu pedido, exigindo apenas que fosse feito por escrito, junto com cópia de sua CTPS registrada pelo novo empregador, que foi realizado por Vicente. Diante dessa situação, o antigo empregador deverá: letra A. Integrar o aviso prévio ao pagamento de todas as verbas rescisórias por ele devidas, uma vez que o aviso prévio é irrenunciável. O aviso prévio, pessoal, ele até é irrenunciável, mas aqui a gente teve um novo emprego, então torna possível essa renúncia, tá? Fica esperto. A letra B diz o seguinte: deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas rescisórias, uma vez que o empregado renunciou livremente a esse direito, mas o aviso prévio continuará incidido sobre as parcelas de natureza salarial. Também está errada. Deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas rescisórias devidas, uma vez que o empregado renunciou livremente a esse direito, mas o aviso prévio continuará incidido sobre as parcelas de natureza indenizatória. Também está errado. Aí a letra D é a correta, né? Pagar as verbas rescisórias, excluindo, aí sim, ó, o valor equivalente dos dias remanescentes pelo aviso prévio. Porque daí não seria justo, né, pessoal? Ele já conseguiu um novo emprego, não tem mais vínculo com esse empregador, então não tem por que receber esse emprego. Então ele receberia 2 vezes, receberia o saláriozinho aqui e receberia o aviso aqui. Não vale, beleza? Onde é que está baseado isso? Isso está baseado na súmula 276 do TST, que é super clara, tá? Essa súmula ela vai dizer o seguinte: o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido um novo emprego. Então, assim, não, se teve um novo emprego, não paga o aviso, beleza? Isso aqui é para evitar mesmo, pessoal, forçar o cara, coação, forçar a pedir dispensa do aviso prévio para o empregador não fazer isso. Assim, né? A gente não sabe o que acontece aí nos confins do Brasil, e até empresa grande não precisa nem ser tão nos confins assim, tá? Galera aí pesa mesmo, tá? Questão número 7, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Olha só. Uma fundação, essa questão aqui também teve atualização, tá? Então vamos diretão aqui para a atualização. Uma fundação municipal de direito público decidiu implementar uma reestruturação administrativa a fim de produzir melhores resultados com proveito para a sociedade como um todo, prestigiando sua função social e o princípio da eficiência. Para tanto, desenvolveu um plano de incentivo à demissão voluntária, por meio do qual o empregado que aderisse receberia as verbas resilitórias acrescidas de um bônus de 80% sobre o seu valor. Ao ler atentamente os termos do
PDV, né, o Plano de Incentivo à Demissão Voluntária, o empregado Josué de Souza constatou a existência de uma cláusula em que se previa expressa e geral quitação das obrigações oriundas ao contrato de trabalho, nada mais havendo a reclamar depois de efetuado o ajuste. Após refletir cuidadosamente sobre a questão, Josué resolveu aderir ao plano. Ocorre que, tão logo recebeu as verbas resilitórias e o bônus de 80%, Josué ajuizou uma ação trabalhista em face da fundação, pleiteando o pagamento de horas extraordinárias e os reflexos delas decorrentes, sob o argumento de que essas parcelas não foram englobadas expressamente pelo plano. Em defesa, o antigo empregador reconheceu a existência do trabalho extraordinário, mas afirmou que as querelas oriundas do contrato de trabalho já haviam sido definitivamente solucionadas pelo plano. Diante dessa situação concreta, é correto afirmar que o pedido de pagamento de horas extras e os reflexos devem ser julgados. Aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Vou pular isso tudo. Ô, meu pai. Vou pular isso tudo aqui pelo seguinte, olha só. Hoje, com a reforma trabalhista, isso aqui é tudo improcedente, tá? O pedido aqui das verbas. Por quê? O artigo 477B, ele vai prever, né, que o plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, beleza? Então, a letra B seria a correta, só que, então, para ficar, né, quitação geral e não tem o que reclamar, a não ser que expressamente se ressalvou isso. Se ele tivesse dito, assinado lá, que olha, eu concordo com tudo isso aqui, mas eu quero discutir as horas extras posteriormente. Aí sim ele poderia ingressar com a ação, mas depois de assinado, não tem jeito. Beleza, pessoal? Tem coisa aí que dá vontade de chorar, mas se assinou e concordou e o sindicato aceitou lá pela convenção, já era, não tem o que fazer, tá bom? Rapaziada, a gente encerra aqui então, vamos lá. Vamos para nossa revisãozinha aí agora, né? Rapidinho. Fechado então, pessoal. Olha só, né, terminando aqui o nosso bate-papo, né? Superamos aí todas as nossas questões. Vamos dar só aquela recapitulada no que a gente viu aí nessas 3, 4 questões de agora e a gente já encerra, pode ser? Vamos lá então, olha só, a gente começou falando sobre a alteração unilateral do contrato de trabalho. Daí passeamos lá pelo artigo 469, 468, né? E o que a gente viu de mais importante nisso? Vimos que não é considerada a alteração unilateral ilícita é quando é revertido aquele empregado com muitos anos, mais de 10 anos, ou que o valha, quando ele é revertido para o cargo anterior, isso não é considerado. E também a verba que ele recebia como gratificação pelo cargo de confiança não se incorpora mais no contrato de trabalho, beleza? Presente aí da reforma trabalhista, né? Vimos também que contratos que têm, por sua natureza implícita ou explícita ou expressa mesmo, né, a alteração no próprio contrato de trabalho também não é considerado alteração unilateral ilícita no caso. E né, tem ali a questão do trabalhador no circo, por exemplo, jogador de futebol, produtor de eventos. Esses caras e essas mulheres, eles têm que estar para lá e para cá toda hora. Então, eles realmente implícito, né, na sua atividade essa alteração de local de trabalho, beleza? A gente viu mais para frente um pouquinho. Vamos ver aqui. Ah, tá. A gente viu sobre a súmula 19, a OJ 191, lembra? Que teve a mudança de entendimento, porque antes o dono da obra, se ele fosse incorporador, ele fosse consultor, ele respondia assim pelos débitos trabalhistas do empreiteiro. E se não fosse, não respondia. Agora não. Agora o dono da obra, sendo qualquer pessoa, ele tem o dever de contratar bem, para não sair contratando qualquer empreiteiro que vai contratar aquele peão de obra e aí vai ficar uma bagunça só e o cara vai ficar lá desamparado. Uma proteção um pouco melhor. Só que o ônus de provar que aquele dono da obra contratou mal, que ele não investigou, que ele não viu que o empreiteiro ele não tinha nenhum débito trabalhista, ele era uma pessoa que, enfim, assim, isso está meio indefinido, na verdade, mas tem que ver que aquele empreiteiro, ele vamos dizer assim, um cara, gente boa, com a ficha limpa, vamos dizer assim, tá? Então, assim, quem tem que provar isso? Não, olha só, aquele empreiteiro, ele já tinha débitos na praça, ele era insolvente, ele já tinha processo trabalhista e o dono da obra tinha que ter pesquisado isso.
Quem tem que provar que não teve essa pesquisa é o nosso querido reclamante, o réu não, perdão, o autor, o reclamante, o empregado nesse caso, tá bom? Então fique esperto quanto a isso nesse novo entendimento. Mais para frente a gente viu sobre o aviso prévio e a gente já sabe, né? O aviso prévio devido pelo empregado ao empregador ou do empregador ao empregado, só que se o empregado consegue um novo emprego, ele é dispensado, só que se não, a dispensa, o aviso prévio, ele é irrenunciável, tá bom? Somente aí, salvo nessa hipótese de haver aí um novo emprego, tá bom? Massa, né? E aí, por fim, a gente falou sobre o PDV. Pessoal, o PDV, Plano de Demissão Voluntária, é quitação geral, depois que tá lá, não tem mais choro, a não ser que seja ressalvada aí alguma verba, alguma situação. Esta ressalva pode ser discutida, pode ser rediscutida, né? Ah, olha só, eu aceito tudo, mas não aquelas horas extras. Beleza, isso vai ser discutido depois, então. Mas fora isso, a quitação geral não tem mais choro. Joia? Então, fica aqui o agradecimento pela sua audiência. Lembrando, né, desse áudio, o áudio desse episódio estará nas plataformas nos agregadores aí de podcast e a gente vai conversando nos próximos episódios. Lembra de dar o joinha, lembra de seguir a gente, lembra de se inscrever. Isso pra gente é muito importante, beleza? E para quem tá ouvindo o contrário, né, quem tá ouvindo no Spotify primeiro, o vídeo tá lá no YouTube com a lousa bem bacana, tá bom? Pessoal, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.